Olá, seja muito bem-vindo aqui à resolução de mais um exercício de SQL. Hoje vamos estar resolvendo, na sequência dos 50 exercícios de SQL, o problema 33. Vamos já partir direto aqui para o nosso problema, que é o problema que é 180, o Consecutive Numbers. Sempre lembrando, a gente está utilizando aqui o ChatGPT e mais recentemente eu coloquei o Claude para que vocês também tenham acesso a outras ferramentas diferentes do ChatGPT, né? Mais para frente a gente pode trazer o Gemini também para ver fazer uma comparação e outros modelos também que a gente pretende trazer. Não sei se você utiliza alguma outra, coloca no comentário se você está utilizando alguma outra ferramenta além dessas daqui que eu venho trazendo, tá bom? Então, antes de começar, sempre lembrando, a gente está utilizando uma ferramenta, né, que é pública, né, a gente está inserindo dados. Então, a intenção com esse projeto aqui é o quê? Que vocês possam utilizar isso daí de maneira real, tá bom? No seu dia a dia. Então, sempre se preocupe com a segurança dos dados, tá? Você vem acompanhando os exercícios, você sabe que eu falo isso todo início de, de resolução aqui. Se você já sabe todos esses princípios, você pode estar passando aí. Caso não, preste atenção aqui, tá bom? A gente jamais vai inserir dados aqui dentro, tá bom? A gente poderia inserir dados aqui, que nem algumas pessoas vêm colocando aí, e pedir para ele fazer uma análise. Porém, isso não é seguro, tá bom? Vamos utilizar como que? Uma ferramenta de auxílio, tá bom? Para que torne mais rápido que o nosso pensamento em diversas coisas que a gente perdia tempo com coisas básicas e agora a gente não perde mais tempo com essas coisas básicas, tá bom? Vai sempre demandar o conhecimento prévio, sim, tá bom? Isso não vai impedir a gente de estudar, de aprender coisas novas para que a gente possa aplicar aqui. Quanto mais você souber sobre o assunto, melhor vai ser o seu prompt na hora de pedir, tá bom? E aí, em cima disso, a gente vai estar o quê? Aprendendo também e corrigindo quando for necessário, tá bom? Então, feita essa introdução aqui, vamos agora compreender o problema e o que ele está pedindo, né? Consecutive numbers. Basicamente, a gente tem o quê? Um ID e um número, tá bom? O ID, ele é my primary key, ou seja, não se repete. E o none é um varchar aqui, que vai vir aqui, onde o ID... Tá, aí só fala que o ID é auto-increment, né? Beleza. Encontre todos os números que aparecem no mínimo 3 vezes consecutivas, tá bom? É o que ele está pedindo, basicamente é isso. Então a gente tem uma tabela aqui, e a gente quer saber o quê? Por exemplo, aqui, ó, se repetiu 1, 2, 3. Então, o 1 ele aparece 3 vezes consecutivas. E o 2, né? O 2 aqui, no caso, não foi consecutivo aqui. E aí, na hora de aparecer aqui, qual o número que aparece 3 vezes consecutivas? O número 1, né? Então, basicamente, a gente vai ter que sempre comparar o quê? Os 3 números na sequência, né? Como que a gente pode fazer isso? É o que a gente vai descobrir aqui, né? Pensando por alto, né, a gente poderia nomear a mesma tabela e ir comparando, né, o item subsequente com o anterior e, novamente, com a mesma tabela, a gente comparar o subsequente com o anterior também. Porém, vamos ver como que o ChatGPT vai se comportar aqui, tá bom? Então, a gente tem uma tabela que se chama logs, a gente tem um ID e a gente tem um num. O num é um varchar, tá bom? Que é unit, é uma primary key e auto increment, beleza? Não precisaria colocar isso, não, mas a gente coloca mesmo assim, né? Beleza. E o que a gente tem aqui? Tem mais nada, né, de informação assim que a gente precisaria, né? Mas, vamos lá, então. Encontre os números que se repetem 3 vezes consecutivamente. Porém, aqui eu acho que a gente precisa explicar para ele o que last 3 times consecutively, né? In the column num, certo? In the column num, beleza? Num has numbers in it. Beleza? Então a gente só está explicando o quê? Que a coluna 1 ela tem números, né? Apesar de estar varchar, que se a gente passar simplesmente isso daqui, o problema ele pode ficar procurando aqui no ID, né? Então é importante a gente colocar para ele aqui o que a gente está procurando exatamente, beleza? Então vamos lá no Claude, né? Vamos pedir para ele aqui agir como um data especialista e tal. Eu estou pedindo sempre em MySQL, tá bom? Se você utiliza outra linguagem, você faz as alterações necessárias nesse prompt, que vai estar aí na descrição do vídeo, beleza? Então aqui, ó, vamos copiar, tá bom? A princípio me parece que está correto. Vamos ver aqui, ó. Select. Vamos só separar aqui um pouquinho para que a gente possa fazer as comparações. Aqui
Beleza, ele só chamou de consecutive numbers, né? Vamos colocar aqui, ó, as consecutive numbers. Beleza. Aí ele fala, ó, from log 1, era mais ou menos o que eu tinha falado, lembra? Eu compararia as tabelas, né? E aí a gente faz a comparação aqui. From é distinct, é L1, dot num, tá bom? From logs 1, logs L2, logs L3. Aonde? O L1 num é igual ao L2 num e o L2 num é igual ao L3 num. Então, a gente está basicamente comparando aqui os L's, né? Por exemplo, aqui, ó, o L2 1, ele vai ter que ser igual ao L1, L2 num, tá bom? Por quê? Porque o L2 num, ele é igual ao quê? O L1 mais 1, né? Então, a gente só aumentou aqui o nosso ID, tá bom? Para que a gente possa fazer as comparações necessárias aqui, beleza? Vamos rodar aqui, vamos ver se vai rodar correto. A princípio, ele deve rodar correto, porque é mais ou menos parecido com a resposta que eu já tinha resolvido aqui sem o ChatGPT também. Beleza, resposta aceita aqui também. Bom, caso vocês não tenham entendido, sempre lembro, né? Aqui ele traz a explicação, né? Se vocês, eu não sei inglês, né? Aqui eu sempre recomendo que vocês deixem em inglês, né? Porém, aqui, se vocês não souberem, é só pedir para traduzir, tá bom? Ele basicamente aqui ele fez um join, né, nas duas tabelas, L1, L2, L3, né? Esse join foi baseado nos IDs consecutivos, né? Onde o L2 1 igual ao L1 mais 1 e o L3 igual ao L2 mais 2, né? Para que possa ser feita a comparação. E ele faz a comparação aonde o que? O L1 não é igual a esse daqui e também, né, igual ao L2, né? Essa query retorna números únicos que aparecem no mínimo 3 vezes. Beleza. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão também, sempre peço para deixar aí nos comentários, tá bom? Já curte o vídeo, começa a seguir aqui o canal e agradeço sempre seu tempo, a sua atenção e até a próxima.